Acorda! Você não é este corpo físico. Hoje eu quero falar com você que só se preocupa com o seu corpo físico, que é a maioria das pessoas, e não cuidam da sua parte emocional, não fazem a manutenção, a gestão das suas emoções, por vezes ignora aqueles sentimentos, né? Não cuida dos pensamentos, pensa um monte de coisas negativas e nem tentam mudar essa forma de pensar. Você que não cuida da sua energia, não faz uma limpeza, né, energética do seu campo, não tem contato com a natureza, né? E você, principalmente você, que não está nem aí para cuidar da sua parte espiritual, que é a sua evolução, porque você não é este corpo físico, você está neste corpo físico. Olá, Ser em Luz! Você está no canal Holoseres. Eu sou Patrícia, terapeuta holística espiritualista, também sou mentora e consultora espiritual e também terapeuta do karma e propósito. Olha, para ser bem sincera, né, eu nunca quis gravar vídeos para o YouTube, eu nunca imaginei em aparecer, aliás, eu nem pensava, né, em gravar vídeos como estou fazendo, né, hoje em dia. Primeiramente, eu me tornei terapeuta a partir da minha experiência, né, da minha experiência comigo, porque eu sempre fiz manutenção emocional, mental e emocional minha, sempre fiz e achava que todo mundo fazia, né? Eu acreditava que isso era uma coisa muito comum das pessoas fazerem, mas depois que eu comecei a trabalhar na área da saúde pública, eu percebi que não, né? A maioria das pessoas nem olhavam para dentro de si. E eu sempre fiz isso com a maior naturalidade. Sempre meditei, né? A meditação me ajudou muito nessa parte da manutenção, da gestão mental, emocional. Ressignifiquei muitas coisas dentro de mim a partir da meditação. Por isso, hoje em dia, eu também trabalho como instrutora, facilitadora e também faço mentoria em meditação, né? Para quem se interessar. E eu nunca pensei em estar aqui gravando vídeos, mas eu, como uma boa trabalhadora da luz, né, da espiritualidade, me foi orientado, né, que eu deveria começar um trabalho de conscientização, né, e também dividir as minhas experiências, a fim das pessoas também evoluírem a partir das minhas experiências. Juro para vocês, confesso para vocês que eu não fiquei nada confortável com essa orientação, mas segui e aqui estou. Tanto que hoje eu vou trazer para vocês sobre o despertar espiritual a partir da minha experiência. Despertar espiritual, em resumo, nada mais é do que você acordando para o espírito, porque nós não somos o corpo físico, nós estamos no corpo físico. Tanto eu como você somos espíritos encarnados no corpo físico para viver a experiência física, mas evoluir o espírito. E muitas pessoas estão presas nas paixões, nas coisas materiais, nas diversões, e estão esquecendo de evoluir os valores, os princípios,
a moral, a ética espiritual. E claro, eu não poderia deixar de falar que essa evolução espiritual, ela tem a ver sim com as coisas que nós trazemos de outras vivências, né, as coisas desajustadas, desequilibradas, né, na nossa mente, no nosso emocional, coisas que não resolvemos com pessoas do passado, né, em vidas passadas, ou inúmeras coisas, né, que nós chamamos de karma. Sim, eu tenho que trazer aqui, não tem jeito, porque eu sou terapeuta do karma e me tornei terapeuta e mentora do karma a partir da experiência consciente que eu tive com os meus karmas, porque eu tive várias experiências que eu conectei com coisas de vivências passadas que eu causei e eu precisava ajustar. E então eu tive esses acessos para poder compreender o porquê que eu estava passando por esses desequilíbrios. Então a evolução espiritual tem a ver com isso também. E o nosso despertar espiritual principalmente. Porque quando se desperta espiritualmente não é nada romântico, não. Vai começar um processo de cura profunda. E essa cura profunda, elas podem se resumir em crises emocionais que podem ocorrer, cartazes intensas emocionais, são aquelas chamadas noites escuras da alma. E no despertar espiritual, esse processo é muito mais intenso e constante. E eu não estou falando isso para que você fique com medo, não é isso, mas sim para conscientizar que se caso você está passando por algo assim, ou está passando por outros processos, ou está despertando visões, você está vendo coisas, está sentindo o mundo ao seu redor de outra forma, isso também tem a ver com despertar espiritual, porque você está acordando os dons espirituais. E quando se acorda os dons espirituais, você começa a perceber o mundo de outra forma. E eu vou trazer para vocês algumas coisas que aconteceram comigo, né, durante o meu processo de despertar nesta atual vivência minha, tá? Porque assim, nas outras vivências, eu já fui trabalhando esse meu lado espiritual. No entanto, que hoje o meu propósito, né, com esta humanidade é auxiliar a humanidade também a se conscientizar, a trabalhar o espiritual, a trabalhar a sua energia, a trabalhar tudo que é metafísico, porque é isso que eu faço. Eu trabalho na parte metafísica humana, não no físico, porque não tem como trabalhar o físico se não trabalhar o que está extrafísico, porque o corpo físico, o mundo físico, apenas revela o que está na parte extrafísica, o que está na parte onde meus olhos carnais não alcançam. Porque os desequilíbrios que se apresentam na sua vida material, nas suas emoções e no seu mental, é tudo o que vem da sua parte inconsciente. E quais são os sintomas do despertar espiritual? Muitas pessoas podem ter a sensação de estar em perfeita desconexão desse mundo, né, nosso aqui, tá? É um dos sintomas, você pode sentir uma desconexão com esse mundo. Alguns podem sentir saudade de algo que não sabem, né? Pode também mudar os hábitos, o apetite, né? Você pode ficar com mais apetite, porque também o despertar espiritual, ele começa a mexer muito com o seu metabolismo energético. O despertar espiritual, ele pode alterar o seu sono, né? Você pode acordar de madrugada e não conseguir dormir mais, tá? Isso é muito comum no despertar espiritual. Também pode ocorrer algumas dores de cabeça, porque querendo ou não, aqui
né, nessa região, nós temos um centro energético que se chama chakra coronário, né? Então, no despertar espiritual, como você está se expandindo para o espiritual, o chakra coronário começa a se expandir também. Então, pode ocorrer sim de você sentir uma pressão na cabeça, não é uma dor, mas sim uma pressão, mas pode ser também dores de cabeça, tá? No despertar espiritual pode ocorrer sim. Durante o dia você pode sentir sono do nada, você começa a sentir as energias do ambiente, as energias das pessoas, só que muitas vezes isso pode começar a incomodar você, porque você pode ter tonturas, enjoos, sensações muito ruins. Por quê? Estando nesse mundo, né, nesta humanidade aqui, onde as pessoas vibram mais no negativo, são essas energias que você vai sentir mais. Durante o despertar espiritual, você pode ter mudanças nos hábitos alimentares, né? Em principal, você pode não querer mais se alimentar de carne. Não estou aqui para criticar ninguém, né, que se alimenta de carne, mas como estou aqui para conscientizar todo o processo do animal, né? Porque o animal, quando ele vai ser abatido, quando ele vai ser morto, ele sabe o que vai acontecer e ele já começa a sofrer muito antes do abatimento. Então, toda essa carga de sofrimento e dor do animal fica registrado, fica gravado na carne dele. E tudo isso você alimenta o seu corpo. E às vezes você está sentindo aquele turbilhão de emoções que não estão em conexão com alguma coisa que lhe acontece e você não sabe por quê. E eu estou aqui para informar que isso acontece sim, e não é porque me disseram não, é porque eu sinto as energias. Até anos atrás, há uns mais ou menos 8, 9 anos atrás, eu ainda me alimentava de carne e era muito perceptível no momento que eu comia carne e quando eu não comia. A energia de quando eu comia carne, a minha energia ficava pesada, eu ficava mais vagarosa, eu sentia a densidade que era. E outra, demorava muito tempo para digerir, né? E para quem não sabe, enquanto a carne está no processo de digerir no corpo, na nossa parte extrafísica fica um cheiro horrível. Para médiuns que têm essa sensibilidade de sentir o cheiro, já descreveram que o odor é como podre. Parece exagero, mas é verdade. Eu só vou citar uma situaçãozinha aqui, tá, gente? Porque aos pouquinhos aqui no canal eu vou trazendo as experiências que eu tive, né, e que eu tenho com essa parte das energias, com o mundo espiritual. E o que acontece? Quando comemos carne, como eu mencionei, ficamos mais densos, ficamos mais pesados, sentimos mais cansaço, nossa vibração fica mais baixa, nossa energia fica mais baixa. Só que na contraparte espiritual, né, como sempre esteve na história desta humanidade, há espíritos, né, de baixa vibração, que nós podemos sim chamar de espírito das trevas, que tem toda uma trama, né, que influencia esta humanidade sutilmente, de forma sutil, para que ela continue densa, para que ela continue nos prazeres da carne, para que continue na materialidade da vida e não evolua a parte espiritual, né? Então, se você observar
o quanto estão sendo influenciadas pessoas por aí a comerem carne, a ficarem focadas, né, na preocupação com o dinheiro, a ficarem focadas somente nas coisas do mundo físico. Porque, querendo ou não, as trevas trabalham bem assim sutilmente no seu dia a dia para te manter preso nesse mundo físico, na materialidade, nas coisas da matéria, e você não olhar para o seu desenvolvimento espiritual, esquecer da sua evolução, que é o que tem acontecido. Né? Teve um tempo que eu até estava observando que tinha até festival da carne. Eu falei, aí, é um dos instrumentos, né, que querendo ou não, a humanidade é influenciada, né, porque na nossa contraparte espiritual acontece sim uma guerra entre luz e trevas, e a luz sempre está presente para manter a ordem aqui nesta humanidade, mesmo que aos olhos da maioria parece que está em desordem, mas não está. E eu trago isso com expertise, com certeza do que eu estou falando, porque, como eu disse, nesta minha vivência, eu vivi muito mais a parte espiritual, eu vivi muito mais experiências espirituais, mas não deixei de ter os meus pés no chão e conectar o material com o espiritual, porque tudo caminha junto. Então, se você vive só matéria e esquece do espírito, a sua vida vai desequilibrar. E vocês sabem por que as trevas ainda agem aqui? Eu vou te contar. Esta humanidade, a maioria das pessoas estão extremamente sintonizadas com as trevas, com espíritos das sombras, com espíritos negativos. Por quê? Porque elas pensam negativos, elas agem de forma negativa, nociva, causando dor, sofrimento para si, sofrimento para as pessoas ao redor. Elas continuam sintonizadas na ganância, no egoísmo, não pensando nas consequências que vai causar na vida do outro. Então, assim, eu poderia ficar aqui o vídeo todo descrevendo as situações que são sintonias com esses espíritos. Então, há todo um conjunto, vamos dizer, uma facção das trevas agindo nesta humanidade. Por que vocês acham que vários espíritos elevados encarnam aqui na Terra para tentar abrir a consciência das pessoas? Vários espíritos, vários mestres já vieram viver a experiência nesta humanidade para expandir a consciência aqui, como por exemplo Buda, Gandhi, Mestre Jesus, que é Sananda, esteve aqui vivendo esta experiência para expandir a consciência, para trazer luz para esta humanidade. E desde que o Mestre Jesus, que é Sananda, esteve aqui, a humanidade não evoluiu o quanto deveria. Nós estamos atrasados na linha da evolução aqui no planeta Terra e, além disso, muitos permanecem nas erraticidades que vem repetindo de vida a vida aqui na Terra. Muitos estão presos na roda do karma, nos mesmos erros, na mesma conduta imoral, né, deixando de realizar o propósito que veio, né, fazer nesta humanidade. Tem muitas pessoas que são médiuns e não querem assumir a mediunidade. É por tudo isso e muito mais que as trevas atuam fortemente nesta humanidade, porque nós temos que sair do mimimi e começar a assumir
as nossas responsabilidades perante o nosso propósito com a humanidade e com o planeta, porque ninguém está a passeio. Aí você me pergunta, e o que tudo isso tem a ver com o despertar espiritual? Tem tudo a ver. Por quê? Porque dá uma olhada nessa imagem aqui. Esta imagem é o arcano maior do julgamento no tarô, tá? E quando olhamos para esta carta, nós podemos ver um despertar, um anjo no alto tocando uma trombeta e pessoas saindo, como se fosse uma espécie de, parece até um túmulo, mas não é um túmulo. Aí remete o que? As nossas sombras, né? Então as pessoas despertando para a realidade, né, do espírito. Então é isso, o despertar espiritual, você vai despertar do seu sono, né, do seu sono das sombras, do seu sono do lodo, porque querendo ou não, você estar preso na matéria é você estar denso, é você estar pesado. E quando começa a despertar para o espírito, nós precisamos nos desfazer desse peso todo. E esse peso todo é o quê? É o peso das experiências negativas que tivemos, é o peso de coisas ainda que estão mal resolvidas em nós. Então aí a gente começa um processo profundo de cura, como eu disse, que não é nada fácil não. Por isso que eu falei que o despertar espiritual, ele tem vários níveis. Então nesses níveis você começa a se desfazer dessas camadas pesadas de você mesmo. Você começa a despertar para quem realmente você é. Apesar de não ser um processo, né, um caminho fácil esse despertar espiritual, mas é libertador. Por que é libertador? Porque a cada expurgo, a cada processo ali de cura, a cada sujeira que você tira, né, das suas sombras, né, você sente que vai aliviando, que vai ficando mais leve a sua alma. Isso é muito nítido. E o que acontece nesse despertar? Eu trouxe a descrição sobre essa contraparte das trevas aqui na Terra, por quê? Porque, como eu disse, esses espíritos não desejam que as pessoas aqui evoluam. E quando nós começamos um despertar espiritual, que também é uma reconexão com Deus, o despertar espiritual também é uma reconexão com Deus. É o filho voltando para casa, né? É esse caminho. Então, durante esse processo, você pode começar a ter tentações no seu caminho, né? Pode vir pessoas te convidar para as coisas erradas, né? Como também pode acontecer vários eventos negativos para que você baixe a sua frequência, para que você fique triste, para que você desanime, para que você desista. Aí que você tem que persistir, buscar conhecimentos das ciências espirituais, né, estudar sobre as energias, sobre os chakras, sobre elevação espiritual, sobre expansão de consciência, buscar estes conhecimentos, né, porque querendo ou não, por todo esse processo de despertar, sempre vai acontecer alguma coisa negativa para que você desista. Por isso, eu estou aqui para te falar sobre isso, para te orientar sobre isso, que a evolução, o despertar espiritual é persistência. Você precisa querer muito evoluir, porque não é fácil, mas te garanto, é libertador. Coisas que podem acontecer com você no despertar espiritual. É claro que não são coisas muito positivas o que eu vou trazer, mas são coisas que podem acontecer sim no despertar, tá? Porque
como é um processo de limpeza, onde você está se harmonizando também com as suas sombras, é muito importante, é você ter uma aceitação das suas sombras, né? Entender que os seus erros do passado não definem você hoje. Então, entrar nesse entendimento das suas sombras é literalmente integrar sombra com luz, se aceitar e não começar a falar que as sombras é negativa, que você não quer mais isso, mas ela é parte de você. Então, o despertar espiritual é isso também, é você compreender o seu lado sombra e aceitar, enxergar o você antes, percorrer o caminho até aqui e entender que esse caminho é que trouxe você no estado de hoje, que fez você evoluir. Então, despertar espiritual, ele também tem a ver com essa autoaceitação, autocompreensão de si e não começar a se culpar e se julgar. Podem ocorrer, sim, muitas revelações durante o seu despertar espiritual, tá? E revelações do tipo, pessoas que você achava que eram amigos e não são. Muitos podem se afastar de você, tá? Do nada, né? Do nada entre aspas, porque como você está se limpando, você está elevando a sua frequência. Então, tem muitas pessoas que já começam a não ressoar mais na sua frequência, então se afasta. Relacionamentos que já não te agrega, com certeza vai terminar no despertar espiritual, tá? É aquele trabalho que você está lá somente por causa do dinheiro, mas ele não te traz felicidade. Você pode ser demitido, isto pode acontecer sim, como também você pode sentir uma necessidade gigante de mudar de profissão. Você pode começar a sentir a vontade de fazer uma grande transformação na sua vida. Você começa a fazer coisas que você gosta, você começa a mudar a sua forma de pensar, você começa a mudar o seu comportamento. Então não se preocupe se as pessoas começarem a te criticar, a falar, nossa, fulano mudou, fulano era assim, agora tá assado, porque as pessoas fazem isso o tempo todo, mas elas não têm que compreender nada, elas não têm que entender nada. Quem tem que compreender e entender o caminho é você. Então tenha isso muito claro, não tome essas críticas para você. Você pode perder o interesse pelos eventos sociais, como por exemplo essas datas comemorativas, essas reuniões de famílias ou datas que são de consumismo. Então você pode perder o interesse por isso, porque tudo isso pertence a este mundo de Matrix, a este mundo de ilusões. Então tem muitas coisas que podem acontecer durante o despertar espiritual. Coisas que tinham grande importância para você, você pode perder o interesse. E isso é muito natural. Afinal, você está despertando para o que é mais importante, o espírito. E quando eu falo está despertando para o mais importante, você está se reconectando com o que é mais importante, a sua parte espiritual, que é a sua parte essência de Deus. Obviamente que tudo que eu descrevi aqui ainda é muito pequeno para o processo que realmente é bem complexo, tá? E hoje eu resolvi trazer este tema porque porque, como eu disse, há sim todo um dinamismo espiritual na contraparte terrena desta humanidade, que é a luz e as sombras, né? E para quem não sabe, o planeta Terra está em plena transição. Sim,
O planeta Terra está passando por uma elevação de frequência para algo maior, para algo mais luz. Então a humanidade está saindo de uma era chamada Era de Peixes para a Era de Aquário. E essa transição planetária tem a ver com o planeta Terra saindo de uma terceira dimensão para uma quinta dimensão, ou seja, a humanidade, sendo parte do planeta, vai ter que acompanhar esta transição. E para acompanhar esta transição, precisamos passar por todo um processo de despertar espiritual, por todo um processo de cura profunda. E a partir de 2024, este ano, nós vamos entrar fortemente na transição da era de Peixes, que era a transição anterior, para a era de Aquário. E o que significa era de Aquário? De 2024 em diante, na era de Aquário, é onde vai acontecer os rompimentos, a ruptura de tudo que já não serve mais para a humanidade, né? Isso tem a ver com todos os sistemas construídos por esta humanidade. Então vai acontecer transformações no meio político, transformações no financeiro, vai acontecer quebras de padrões, né, na parte educacional, na escolarização das crianças, vai começar a mudar o rumo de tudo, das coisas, de tudo. Tudo o que existe aqui no planeta Terra vai começar a ser direcionado para algo novo, para algo inovador. Só que isso, claro, falando parece uma coisa simples, mas não é. Não é, porque imagina quebrar padrões, imagina quebrar crenças limitantes das pessoas, imagina quebrar padrões mentais e emocionais desta humanidade. E a partir de 2024 é exatamente isso que vai acontecer, que tem a ver com despertar espiritual, vai começar fortemente um despertar espiritual coletivo, tá? Vai começar a ativação de lições kármicas, tá? O que são as lições kármicas? São aqueles desequilíbrios que eu já trago de vivências passadas, coisas que eu não resolvi, padrões mentais e emocionais negativos, nocivos, que eu continuo repetindo, hábitos desequilibrados que eu continuo na erraticidade, um conjunto de coisas são os karmas, né? E eu, como terapeuta do karma e propósito, eu me coloco, né, diante desta humanidade para auxiliar nessa condução, porque eu sei que não vai ser um processo fácil. Então, muitas pessoas começarão sim a ter crises emocionais, né, que são chamadas cartazes emocionais, e não vão entender o que está acontecendo. E o que está acontecendo é esta transição, é este processo de cura coletiva, é esse despertar espiritual coletivo. E eu realmente espero que este vídeo chegue no máximo de pessoas. Por quê? Porque através de um vídeo assim, você não vai mergulhar em remédios, porque os remédios, né, eles não vão te ajudar a curar, né? Só vai o quê? Adormecer. E adormecer não é a melhor coisa. Tem que deixar expurgar, sair, porque isto são sujeiras que estão na sua alma. Você pode sim
tomar a medicação para dar uma controlada, mas se permita sentir, deixe expurgar, deixe sair, se limpe de toda essa sujeira da sua alma. E quando você chegar neste processo do despertar espiritual, tenha em mente e repita para você mesmo: eu não sou o que eu penso e eu não sou o que eu sinto. Por que eu falo isso? Porque no despertar espiritual, no momento que você está na cura ali, começa a vir pensamentos negativos, começa a vir muitos sentimentos negativos, aflora, dá gatilhos. Então saiba que isso são resquícios, são restos de outras vivências, de outras experiências, ou até mesmo dessas experiências que você passou e não resolveu nesta vivência. Só que repita isto, não mergulha no tudo que você sentir, apenas sinta e deixe sair, não mergulhe na dor. E para terminar, eu vou te dar o lembrete: você não é o seu corpo físico, você é um espírito, você é uma parte de Deus, você é uma centelha divina que está aqui na Terra para evoluir o seu espírito a partir da experiência na matéria. Você não é a matéria. Então é muito importante você cuidar das suas outras partes, que infelizmente a medicina tradicional cuida somente do corpo físico e exalta como sendo o mais importante, mas o mais importante são todas as nossas partes. A saúde, a verdadeira saúde, é o equilíbrio de todas as nossas partes, de tudo que somos mente, espírito, energia, emoção e corpo físico. Isto é saúde. A vida não é somente esta aqui no planeta Terra. Você desencarna, mas você continua vivo. Não existe morte. A morte é somente do corpo físico. E o planeta Terra é uma poeirinha no universo. Então, o despertar espiritual, você desperta para isso, para a realidade do universo, a realidade além da Terra, a realidade do Criador, Deus. E conforme você vai despertando, várias torres vão acontecendo na sua vida. E quando eu digo torres, são aquelas revelações, ilusões vão caindo, há várias situações que você nem imaginava que vai se apresentando. Vai apresentando o quê? Vai revelando a verdade para você. Você vai tirando a coleira das crenças limitantes, a coleira que prende a sua mente, que te condiciona a seguir a massa, a seguir a maioria, a seguir o senso comum. Você começa a ir na contramão, porque você despertou espiritualmente. Este foi o vídeo de hoje do despertar espiritual a partir da minha experiência, porque, como eu disse, os mentores me orientaram a começar a compartilhar as minhas experiências com as pessoas. E quero frisar que eu sou terapeuta holística espiritualista, sou mentora e consultora espiritual e também terapeuta, mentora do karma e propósito. Os karmas, eles são desequilíbrios
coisas desajustadas, desalinhadas, que trazemos de vivências passadas, de vidas passadas e precisamos resolver nesta atual experiência. Coisas mal resolvidas com pessoas, conosco, com o mundo. Então, esses karmas, né? Esses desequilíbrios que nós temos que estão no nosso inconsciente e nós não percebemos, eles ficam ressoando no nosso campo aqui, ó, tá? E se materializa no mundo físico em forma de desequilíbrios. Então, quando o seu profissional vai mal, quando o seu relacionamento tá indo mal, ou você só atrai relacionamentos que são tóxicos, ou você tem muitas questões assim de brigas, de conflitos familiares, ou você atrai perfis de pessoas que te incomodam, são vários desequilíbrios da vida humana. Então esses karmas vão se materializando, e se você não supera tal situação, se você não aprende o que precisava, se você não evolui o que precisava com esses desequilíbrios, vai se repetindo. Então, essas coisas que ficam se repetindo como um looping na sua vida são os karmas que ainda você não evoluiu. E eu, como terapeuta, mentora do Karma e Propósito, trabalho individual, casal e também trabalho grupos, tá? Só que em grupos eu realizo o tratamento dos karmas pela terapia alquimia da alma, tá? Então, grupos, quando eu falo grupos, se tem mais de 2 pessoas, é grupos. Escolas, religião, né? Grupos religiosos, ou qualquer grupo, gente. Grupo de amigos, grupos que estejam interessados em começar a ajustar, alinhar, liberar, limpar, evoluir os karmas, entre em contato comigo e solicite uma proposta de tratamento, tá? Que daí a partir ali da terapia, tanto no individual como em grupos, né? Claro que muda algumas coisas, eu vou apresentando as principais chaves que estão no oculto, que você precisa alterar em você para começar a mudar a sua vida no físico, né? E quando eu falo mudar, é também começar a trazer mais fluidez da prosperidade na sua vida, começar a aliviar algumas questões, você começar a ter mais clareza nos olhos para enxergar algumas situações que precisa, né, ser mudadas, que precisa ser transformadas, né? Então, eu realizo estas terapias para que possa auxiliar a humanidade na condução da sua evolução. E essas terapias eu desenvolvi a partir da minha experiência e também sob orientação dos mentores da espiritualidade, porque não é fácil lidar com os karmas do outro, não é fácil orientar as pessoas nessas dores, tá? Então foi a partir da minha experiência que eu desenvolvi, que eu criei estas metodologias de tratamentos com os karmas, tá? Então não foi do nada que eu criei, não, foi a partir da minha experiência, como também foi a partir da minha experiência tudo isso que eu trouxe para você sobre o despertar espiritual, porque eu já passei, né, por vários níveis, já tenho uma visão mais ampliada para o cosmos, para o universo,
Mas claro, estamos em constante evolução, porque tudo no universo é constante evolução. Se você precisar dos meus serviços terapêuticos, na descrição deste vídeo, deixo o link do meu contato, solicite uma proposta, tá? Que eu envio para você direitinho, detalhando o processo da terapia mentoria do Karma e Propósito, ou, se for em grupo, da terapia Alquimia da Alma. Eu também realizo palestras, tá? Palestras sobre, por exemplo, despertar espiritual, sobre os karmas, como as formas que os karmas se apresentam na nossa vida, né? Ali mesmo, a partir das condições das pessoas que estão ali naquele momento, então a gente vai trazendo algumas questões, algumas clarezas, né? É uma dinâmica, é dinâmica as palestras, né? Porque tem uma troca entre as pessoas que ali estão e também o meu conhecimento, tá? Então, sobre mediunidade também, sobre a criança interior ferida, sobre vidas passadas, tá? Sobre as energias. Então, são palestras sobre estes variados assuntos, tá? Se você se interessar, me envie uma mensagem, qual que é o interesse, né? Qual que é o tema interesse da sua palestra, né? E solicite uma proposta também para a palestra. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço você que ficou até o final deste vídeo. Fique com Deus, na paz, na luz e no amor. Gratiluz.